Continuando aí, agora nós vamos entrar no último grupo das articulações. Nós vimos as fibrosas, que a gente tem pouquíssimo, quase nenhum movimento. Vimos as cartilagíneas, que a gente tem um pouquinho mais de movimento. E agora nós vamos ver as sinoviais, que são um grupo de articulação bastante diferenciado, porque elas são as que permitem o maior movimento do nosso corpo, tá? Então, elas terão características bem diferentes quando a gente compara com os dois últimos grupos que nós vimos. Lá nos dois outros grupos, tanto nas fibrosas quanto nas cartilagíneas, nós tínhamos contato direto entre os ossos, certo? Entre as partes. Aqui nas articulações sinoviais, olha, nós vamos ter contato indireto entre as partes. A gente vai ter entre os ossos um líquido chamado de sinóvia, tá? E a gente vai ter aqui uma mobilidade muito mais ampla, né, entre esses ossos. E aí nós temos dois tipos. Nós temos as articulações sinoviais do tipo simples, quando elas envolvem só dois ossos, ou os tipos compostas, quando a gente tem mais de dois ossos. Mas isso aqui a gente não vai entrar nessa classificação, ok? É só para vocês saberem isso. Simples, quando eu tenho apenas dois ossos, e composta, quando eu tenho mais de dois ossos envolvidos, certo? Então, continuando aí dentro das sinoviais, quando a gente pensa aqui, olha, eu tenho um líquido entre os ossos. Então, como que eu faço para manter um líquido entre os ossos? Né? Sua mãe vai adorar se você fizer esse exemplo aí. Ó. Pega a sua mão, junta com a mão da sua mãe, sem fazer conchinha, só aproxima uma da outra e aí joga água entre as duas mãos. Vai acontecer o quê? Você vai dar um banho na sua mãe, vai molhar o sofá, ela vai ficar muito brava com você. Não faça isso, tá? Por quê? Como que eu vou manter líquido entre dois ossos que estão lá abertos? Então, eu preciso ter elementos que mantenham esse líquido entre os ossos, certo? Então, esses elementos que vão fazer com que esse líquido fique entre os ossos, que fabriquem esse líquido, a gente chama de elementos fundamentais da articulação sinovial, tá? Então, dentro da articulação sinovial, nós vamos ter elementos que nós chamamos de elementos fundamentais. O primeiro deles é o que vai ser responsável por manter todo esse líquido entre os dois ossos, que é a cápsula articular. Tá? Quando a gente fala em cápsula, pense lá, um medicamento em cápsula. Cápsula é aquilo que envolve o medicamento que está dentro dela, certo? Então, cápsula articular vai ser um elemento que vai estar ao redor, ou seja, unindo ali os dois ossos. Dentro dele, nós vamos ter a sinóvia, certo? Então, cápsula articular. Quando eu falo aqui, ó, por exemplo, um osso, outro osso, e envolvendo eles aqui uma cápsula articular, eu automaticamente crio um espaço entre aqui, certo? Entre os ossos e a cápsula articular, já que eu não tenho contato direto entre os ossos. Esse espaço a gente vai chamar de cavidade articular, tá? Que é onde vai estar necessariamente a sinóvia, tá? Essa parte do osso, olha, que está aqui dentro, certo? Dentro da articulação, essa parte dele que está aqui dentro da articulação, aí a gente vai chamar de face articular. E revestindo essa membrana, né, essa cápsula articular por dentro, olha, revestindo ela por dentro, eu vou ter o elemento que produz a sinóvia, que é a membrana sinovial. É ela que é o elemento que produz a sinóvia. Então, todos esses aqui, olha, são elementos que são fundamentais para a articulação sinovial. Eu vou ter articulação sinovial se eu tiver todos esses elementos. Vamos ver cada um deles agora, pormenorizados? Então, aqui, olha. Esse primeiro aqui, olha, nós temos uma articulação do joelho, tá? Opa, desculpem. Aqui nós temos uma articulação do joelho, uma vista posterior. Eu consigo ver claramente aqui, ó, os côndilos do fêmur, aqui os côndilos da tíbia. Não consigo vê-los claramente, como se eu estivesse sem nada obstruindo. Por quê? Eu tenho esse elemento aqui, ó, que está cobrindo toda essa articulação. Esse elemento é a cápsula articular. Olha nessa outra aqui do lado, ó. Eu tenho aqui o osso do quadril, certo?
aqui seria a região de acetábulo. Eu tenho aqui o fêmur, certo? Consigo ver direitinho a cabeça do fêmur? Não consigo ver claramente como se eu tivesse um fêmur sozinho, porque eu tenho aqui, olha, um outro elemento que está segurando aí esses ossos, que é a cápsula articular, certo? Então, quando a gente olha nesse desenho esquemático aqui, olha, nós vamos ver todos esses elementos. Olha que legal. Mas, externamente, a gente tem a cápsula articular, certo? Deixa eu tocar aqui de caneta. Mas, externamente, a gente tem a cápsula articular. Revestindo ela por dentro, a gente tem a membrana sinovial, certo? Que é quem produz a sinóvia, certo? Esse espaço aqui, ó, que está preenchido por líquido, né, que é a sinóvia, a gente chama de cavidade articular, certo? E essa parte do osso que está dentro da articulação, aí a gente vai chamar de face articular, tá? A gente vai ver que ela é recoberta por uma cartilagem, certo? Então, esses são todos os elementos fundamentais da articulação sinovial. Tem o cápsula articular, tem o cavidade articular, tem o sinóvia, né? Tenho essa cavidade formada, então eu tenho uma articulação sinovial. São elementos fundamentais. Para a gente classificar ela como articulação sinovial, ela tem que ter todos esses elementos, certo? Então, olha aqui nessa próxima imagem. Uma articulação do joelho num corte sagital. Eu tenho aqui, olha, cápsula articular, essa que está em vermelhinho aqui, olha, né, em pink, é a membrana sinovial, que vai estar por dentro da cápsula, já que ela produz a sinóvia, que é um líquido que vai ocupar essa cavidade, então é mais fácil que ela esteja lá dentro já, certo? Temos aqui, olha, a parte do osso que está por dentro da articulação, a gente chama de face articular, recoberto aqui por cartilagem articular, certo? E o líquido que está lá dentro, que a gente chama de sinóvia, tudo bem? Aqui outro exemplo, olha, a face do osso que está dentro da articulação, ela é recoberto por cartilagem articular chamada de face articular, que vai estar necessariamente recoberto por cartilagem. Olha aqui nessa articulação do ombro. A gente tem aqui, ó, a cavidade glenoidal também com cartilagem articular, a cabeça do úmero também com cartilagem articular. A gente tem aqui, ó, a cápsula articular e revestindo ela por dentro, olha, aqui destacado em vermelho, ó, membrana sinovial. E aqui esse espaço preenchido por sinóvia, certo? Então, tenho todos os elementos que são fundamentais aí para eu classificá-la como uma articulação sinovial. Olha aqui no joelho. Quando a gente pega aqui, ó, volta aqui atrás, a gente vê o joelho, olha, com a cápsula articular, eu não consigo ver bem dentro do joelho. Mas quando eu venho aqui nessa imagem, olha, eu tirei a cápsula articular. Então, eu consigo ver aqui, ó, a cartilagem articular, certo? Lá na face articular do osso. Aqui na tíbia, ó, temos aqui também cartilagem articular, certo? Então, são elementos, essa aqui embaixo, tá? São elementos fundamentais aí. Tenho eles, eu tenho uma cartilagem, uma articulação sinovial. Agora, nós vamos ter outros elementos que são elementos acessórios. O próprio nome já fala pra gente, acessório, né? Quando você vai comprar um carro e você tem lá elementos acessórios, nem todos os carros terão aqueles elementos, certo? Então, nem todas as articulações sinoviais terão esses elementos acessórios. Por exemplo, o primeiro aqui, ó, lábio articular. Ele vai estar presente em duas articulações. A articulação entre o úmero e a escápula, que é chama de articulação do ombro, certo? Então, aqui, ó, entre o úmero e a escápula, a articulação do ombro. Se vocês olharem aí no roteiro de vocês, vocês verão. E outra articulação, que o lábio articular vai estar presente, vai ser outra articulação grande, que é entre o fêmur e o osso do quadril, que é a articulação do quadril, simples assim, certo? Outro elemento que a gente tem aí é o disco articular, que também não vai estar presente em todas as articulações. A gente vai ver que tem algumas articulações, como na ATM, por exemplo, que é a articulação temporomandibular, tá? Entre a clavícula e o externo, a gente também tem disco articular. Esse disco articular não é o mesmo do disco intervertebral. Lá, o disco intervertebral é uma articulação
cartilagínea. Aqui a gente está falando de articulação sinovial, tá? O disco e o menisco, eles têm as mesmas funções e as mesmas características, tá? Só que o menisco, a gente vai encontrar ele, super conhecido isso, no joelho. Tem algumas outras articulações que eram classificadas como disco e agora a gente acha que tem menisco, mas a gente não vai entrar nesse mérito com vocês. Então, menisco articular a gente pode classificar como joelho. E disco articular, ATM, ou entre o externo e a clavícula, certo? E o último elemento acessório vai ser o ligamento, que, como o próprio nome diz, ele faz o quê? Liga, né? Ele ajuda a gente a manter os elementos da articulação mais próximos, certo? A cápsula articular também tem essa função de ajudar a manter os ossos unidos, tá? Além de reter a sinóvia dentro da articulação. E o ligamento, ele vai estar presente geralmente em articulações que têm bastante movimento e é um elemento que também auxilia aí na retenção dos ossos muito próximos, tá? Então, vamos ver aqui cada um deles, a gente vai falando agora. Então, por exemplo, aqui, olha, ligamento. Aqui nós temos um exemplo de ligamento, por exemplo. Nós temos ligamentos, a gente pode classificá-los como ligamentos intraarticulares e ligamentos extraarticulares. Então, ou melhor, a gente pode colocar como ligamentos intracapsulares ou extracapsulares. Acho que no roteiro de vocês vai estar desta forma. Ligamentos intracapsulares e ligamentos extracapsulares. Se vocês olharem no roteiro de vocês, na próxima página vai estar lá elementos das articulações sinoviais. Vai ter lá cápsula articular, a membrana fibrosa e a membrana sinovial, e vai ter o ligamento intracapsular e extracapsular. Tá? Então, o ligamento a gente vai classificá-lo aí como intracapsular e extracapsular. O próprio nome já ajuda a gente a identificá-lo, certo? Então, esse aqui, olha, por exemplo, é um ligamento que estaria por dentro da cápsula, né? Olha a cápsula aqui. A gente tem que cortar a cápsula para poder enxergar a cabeça do fêmur. E a gente tem aqui, olha, um ligamento. Esse ligamento está por dentro da cápsula. Então, a gente fala que é um ligamento intracapsular, tá? Aqui, olha, na articulação do joelho, aqui também a gente teria a cápsula passando aqui por fora, ó, mais ou menos nessa região. Então, se eu tenho a cápsula passando aqui, ó, aqui por fora, vamos fazer ela mais grossinha aqui, ó. Aqui por fora, se eu tenho a cápsula, quando eu falo desse ligamento que está aqui dentro, ó, no caso, esses aqui são os ligamentos cruzados, tá? Que vocês com certeza já ouviram falar aí nos jogadores de futebol. Temos aqui ó, os ligamentos cruzados. Eles estão por dentro da cápsula, então são ligamentos intracapsulares. Agora, esses aqui, ó, são os ligamentos colaterais. O pessoal da físio aí vai ver bastante isso durante a vida. O pessoal da biomed também, nos exames de imagem. Esse ligamento aqui, olha, os colaterais, eles são ligamentos que estão por fora da cápsula. Então, são ligamentos extracapsulares. Deu para entender? Então, aqui eu tenho um exemplo de ligamento intracapsular, aqui, né, ó, da cabeça do fêmur, os cruzados, não precisa saber do nome deles, tá? E aqui, outros ligamentos que são ligamentos extracapsulares. Deu para entender isso? Ótimo. Só vamos recordar aqui, no roteiro de vocês está aí cápsula articular, membrana fibrosa, certo? Que é essa membrana aqui por fora, ó. E no caso de vocês está aí como cápsula articular, membrana sinovial, que é a mesma coisa que a gente já falou, que é essa aqui, ó, a membrana sinovial, ok? Só para deixar um pouco mais claro para vocês. Voltando agora aos elementos acessórios. O próximo elemento que a gente tem aí, que fora os ligamentos, são os discos e meniscos, certo? Então, disco e menisco. Então, nessa próxima imagem aqui, olha, nós vamos ver, por exemplo, aqui, ó, a articulação temporomandibular, tá? Conhecida como ATM, tá? ATM. Aqui entre o temporal e a mandíbula, a gente tem aqui, ó, um disco, tá? É uma articulação sinovial. E ela tem esse disco aí, certo? Aqui, olha, entre o externo, aqui embaixo agora, entre o externo e a clavícula, a gente também tem aqui um disco.
Aqui que alguns autores colocam como sendo também um menisco, tá? Mas a gente tem um disco articular, né? Então, o elemento que vai estar aí, a função dele é deixar melhorar o contato entre os ossos, deixar esse contato mais estável, tá? E aqui na articulação do joelho, aí sim, nós temos um exemplo bem clássico, que é o menisco, que é esse elemento aqui, ó, tá? Menisco. Realmente um meio disco. A diferença é menisco, meio disco, e disco é um disco completo. Quando a gente olha nessa outra imagem aqui, olha, a gente vê claramente, né, ó, um disco pela metade, então a gente chama ele de menisco, certo? Um exemplo aí de elemento acessório. A gente olha aqui também, olha, os ligamentos intercapsulares, olha aqui, ó, na lateral a gente vê também aqui, ó, os ligamentos intercapsulares, o ligamento extracapsular, certo? Então, aí, elementos acessórios. Tudo bem, crianças? Então, vamos parar por aqui. Daqui a pouco, no próximo vídeo, a gente continua aí dentro das articulações